Você consegue imaginar acordar um dia e descobrir que a dor nas suas pernas não é apenas mais um incômodo da idade, mas um sinal silencioso de que algo muito mais sério está acontecendo dentro do seu corpo? O que milhares de mulheres mais velhas estão sentindo todas as manhãs não é simplesmente o peso dos anos, mas um alerta urgente de que seus músculos estão pedindo ajuda. E o mais alarmante é que a maioria não sabe disso. Mais de 70% das mulheres acima de 60 anos relatam dor nas pernas, cansaço ao caminhar ou insegurança ao subir escadas. Mas o que não se fala o suficiente é que esse sofrimento poderia ser revertido com algo tão simples quanto melhorar a alimentação. Sim, 3 alimentos específicos, que você provavelmente já conhece, podem ser a chave para que suas pernas recuperem força, estabilidade e liberdade. Hoje vou revelar não apenas quais são esses alimentos, mas também como integrá-los corretamente no seu dia a dia para que você volte a caminhar sem dor, sem medo de quedas e com a vitalidade que achava que tinha perdido. Mas antes de continuar, quero fazer uma pergunta direta. Você tem se sentido mais fraca ultimamente? Tem dificuldade para realizar tarefas simples, como se levantar do sofá ou caminhar pelo mercado sem precisar parar para descansar? Se sim, esta mensagem é para você. Inscreva-se agora no canal se quiser receber mais informações úteis e práticas para manter seu corpo forte e saudável em qualquer idade. Aqui, compartilhamos dicas baseadas em evidências científicas, explicadas de forma clara e adaptadas especialmente para mulheres acima de 60 anos. Voltando ao assunto, o que acontece dentro do seu corpo se chama sarcopenia, um nome complicado, mas com efeitos muito concretos: perda progressiva de massa muscular. Essa condição avança com a idade e afeta principalmente as pernas, porque são os músculos maiores do corpo e os que mais usamos para nos movimentar. A sarcopenia é tão silenciosa quanto perigosa. Não dói no início, mas quando você percebe, ela já roubou parte da sua mobilidade. A dona Sofia, uma professora aposentada de 72 anos, sempre foi ativa. Caminhava todos os dias pelo bairro, adorava visitar os netos e cuidava do jardim. No entanto, em menos de 1 ano, começou a evitar sair de casa. Primeiro, foi uma pequena dor ao subir escadas. Depois veio a insegurança ao descer calçadas, até que um dia, ao se levantar do sofá, perdeu o equilíbrio e caiu. Por sorte, não fraturou nada. Mas o que veio depois foi uma espiral. Medo, sedentarismo, fraqueza crescente. Tudo por não saber que o corpo dela precisava de algo que não estava recebendo. Esse algo eram nutrientes essenciais que os músculos dela já não conseguiam produzir sozinhos. A partir dos 60 anos, o corpo reduz drasticamente a produção de hormônios como a testosterona e o hormônio do crescimento, fundamentais para a manutenção muscular. Além disso, a capacidade de absorver proteínas também diminui. É como se a fábrica interna de músculos começasse a fechar turnos e trabalhar com menos funcionários. Mas nem tudo está perdido. A ciência comprovou que a perda muscular pode ser interrompida e até revertida com mudanças simples, porém poderosas, na alimentação. E é aí que entram nossos 3 principais aliados: o ovo, a sardinha e o iogurte natural. Eles não são superalimentos da moda. São soluções reais, acessíveis e respaldadas por estudos que comprovam sua eficácia no combate à sarcopenia. Antes de mergulharmos em cada um, é importante entender por que a dieta convencional muitas vezes falha para mulheres mais velhas. Muitos cardápios são pensados para comer menos e baixar o colesterol, mas sem considerar as necessidades específicas de uma mulher acima de 60 anos, que precisa de mais proteína, mais cálcio, mais vitamina D, mais ômega 3, mais de tudo. Em vez disso, a maioria reduz porções, elimina gorduras saudáveis e acaba se alimentando sem realmente se nutrir. Isso cria um estado de fome muscular, em que o corpo não tem matéria-prima suficiente para manter os tecidos. E quando os músculos não recebem o que precisam, eles enfraquecem.
Essa é a raiz do problema. E era exatamente o que a dona Sofia vivia. Uma dieta aparentemente saudável, mas insuficiente nos nutrientes certos. Um dos primeiros sintomas da sarcopenia é a dificuldade em realizar ações básicas. Você tem dificuldade para se levantar sem usar as mãos? Sente instabilidade ao caminhar na calçada ou atravessar a rua? Falta força para carregar uma sacola do supermercado? Todos esses são sinais de que seus músculos precisam de atenção urgente. Outro sinal importante é o cansaço precoce. Aquilo que antes você fazia com facilidade, como caminhar no parque ou fazer uma faxina leve, agora exige pausas. Isso não é apenas envelhecimento. É um sinal de que seus músculos estão funcionando com reservas baixas. E como se não bastasse, a instabilidade ao caminhar é um dos sinais mais perigosos. Segundo o Colégio Nacional de Medicina Geriátrica do México, mais de 80% das quedas em mulheres mais velhas estão relacionadas à fraqueza muscular nas pernas. O mais triste é que muitas mulheres aceitam esse declínio como normal e se resignam a viver com dor, insegurança ou até dependência de outras pessoas. Mas isso não precisa ser assim. Não estamos falando de soluções caras ou rotinas extremas. Estamos falando de alimentos reais que você pode incluir facilmente na sua dieta e que têm um impacto direto na sua força e mobilidade. No Brasil, estudos recentes mostram que entre 30% e 35% das mulheres mais velhas sofrem de sarcopenia em diferentes graus. É um número alarmante, considerando que, com pequenas mudanças, seria possível evitar consequências como fraturas, internações ou perda de independência. O corpo humano é incrivelmente resiliente. Mesmo depois dos 70 anos, os músculos podem se regenerar se receberem o estímulo certo. E o primeiro passo é dar a eles o combustível adequado. Assim como um carro precisa de gasolina de qualidade para funcionar, seu corpo precisa de proteínas completas, vitaminas essenciais e gorduras saudáveis para continuar se movendo sem dor. E aqui está a grande vantagem. O ovo, a sardinha e o iogurte natural não são apenas ricos em nutrientes, mas também têm uma biodisponibilidade altíssima. Isso significa que o corpo os digere e absorve com muito mais eficiência do que outros alimentos. Quanto mais biodisponível é um alimento, mais seus músculos aproveitam cada grama que você consome. Vamos começar pelo primeiro, o ovo. Por anos, o ovo foi demonizado pelo seu conteúdo de colesterol, mas a ciência já desmentiu esse mito. O que muitas mulheres não sabem é que o ovo é um dos alimentos mais completos para a manutenção da massa muscular. Cada unidade contém aproximadamente 6 gramas de proteína de altíssima qualidade, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho. E o mais importante, é altamente digerível, mesmo para mulheres com digestão mais lenta. Estudos com pessoas acima de 65 anos mostram que o corpo absorve até 90% da proteína do ovo, enquanto da carne vermelha, apenas 70%. Isso é especialmente relevante para quem já tem problemas digestivos ou dificuldade para mastigar carnes. Mas, além da proteína, o ovo fornece colina, que melhora a comunicação entre nervos e músculos. Quando essa conexão falha, o músculo não responde bem, e isso causa instabilidade ao caminhar. Além disso, a gema contém luteína e zeaxantina, antioxidantes que combatem a inflamação crônica. Essa inflamação é uma das causas invisíveis da dor nas articulações e da perda progressiva de massa muscular. Por isso, incluir 2 ovos por dia, cozidos, mexidos com pouco óleo ou em omeletes, pode fazer uma diferença real na sua força e estabilidade. Uma receita simples que você pode experimentar é o omelete protetor. Bata 2 ovos com uma pitada de cúrcuma e pimenta do reino, ambas anti-inflamatórias. Cozinhe em fogo baixo e recheie com espinafre cozido e um pouco de queijo fresco. Esse prato fornece proteína, ferro, cálcio e antioxidantes em uma única refeição, ideal para cafés da manhã ou jantares. Agora,
Vamos ao segundo grande aliado: as sardinhas. Embora muitas mulheres as evitem por causa do sabor ou por serem um alimento barato, a verdade é que elas são uma joia nutricional, especialmente para pessoas mais velhas. As sardinhas contêm proteína de alta qualidade, vitamina D na forma ativa, cálcio, ômega 3, fósforo e até coenzima Q10. Tudo isso em um único alimento. O ômega 3, especialmente o DHA e o EPA, age como um anti-inflamatório natural que protege as fibras musculares, reduz a rigidez e melhora a mobilidade. Além disso, ajuda a regular a pressão arterial, os triglicerídeos e melhora a função cardiovascular. A vitamina D presente nas sardinhas é crucial para a absorção do cálcio, fortalecendo os ossos e reduzindo o risco de fraturas. Uma única porção de 100 gramas de sardinhas enlatadas cobre mais de 70% das necessidades diárias de vitamina D, algo vital para mulheres na pós-menopausa, quando a perda óssea se acelera. E se você consumir as sardinhas com espinha, sim, aquela parte macia que se desfaz facilmente, estará fornecendo cálcio biodisponível diretamente para o seu corpo. Uma maneira deliciosa e prática de incluí-las é o patê fortalecedor. Amasse uma lata de sardinhas em azeite de oliva, bem escorridas, com um pouco de suco de limão, salsinha fresca e uma colher de chá de mostarda. Espalhe em pão integral ou acompanhe com palitos de cenoura. Esse lanche não é apenas saboroso e saciante, mas também protege seus músculos e ossos. E, finalmente, chegamos ao alimento mais subestimado de todos: o iogurte natural. Muitas mulheres o consomem apenas pelo cálcio, mas poucas sabem que o iogurte natural, especialmente o grego ou artesanal, contém proteínas de absorção lenta que nutrem os músculos por várias horas. Isso é essencial para evitar o catabolismo noturno, aquele momento em que o corpo, sem receber nutrientes, começa a quebrar tecido muscular para obter energia. Além do cálcio, o iogurte natural contém fósforo, magnésio e probióticos vivos que equilibram a flora intestinal, melhoram a absorção de nutrientes e reduzem a inflamação sistêmica. Sem um intestino saudável, os nutrientes não chegam aos seus destinos, e isso piora com a idade. Por isso, melhorar sua microbiota é fundamental para manter a força muscular. Um estudo publicado na Clinical Nutrition mostrou que mulheres mais velhas que consumiam iogurte natural diariamente tinham melhores níveis de força nas pernas e menos dores articulares do que aquelas que não consumiam. Quer uma receita funcional e gostosa? Experimente o copo regenerador noturno. 200 gramas de iogurte grego natural misturado com uma colher de chá de canela, anti-inflamatória, e sementes de chia. Consuma essa mistura 30 minutos antes de dormir para estimular a síntese muscular durante o sono. Agora, é importante falar de algo crucial: a quantidade total de proteína diária. Muitas mulheres mais velhas consomem entre 30 e 40 gramas de proteína por dia, quando, na verdade, precisam de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso corporal. Isso significa que uma mulher de 70 quilos deveria consumir entre 84 e 105 gramas de proteína por dia para frear a perda muscular. A boa notícia é que, com uma alimentação inteligente, isso é totalmente possível. 2 ovos no café da manhã, 12 gramas de proteína, 100 gramas de sardinha no almoço, 25 gramas de proteína, 200 gramas de iogurte grego à noite, 20 gramas de proteína. Outros alimentos complementares: leguminosas, sementes, tofu, queijos com baixo teor de gordura, somam facilmente o necessário. Além disso, recomendo uma estratégia eficaz: distribuir a proteína ao longo do dia. Comer 30 gramas em uma única refeição não é tão eficiente quanto dividir 20 e 25 gramas em 3 ou 4 momentos diferentes. Seu corpo aproveita melhor doses menores e frequentes. Exercício, plus alimentação. Essa é a combinação vencedora. Não é preciso fazer academia de alto impacto. Caminhar 20 minutos por dia, fazer elevação de calcanhares,
agachamentos com apoio e exercícios com elásticos após as refeições potencializa o uso da proteína que você consumiu. É como ligar a maquinaria interna dos seus músculos exatamente quando eles têm o combustível necessário. E não esqueça algo fundamental: a hidratação. Um corpo desidratado não consegue transportar bem os nutrientes. Beba pelo menos 6 a 8 copos de água por dia. Se você vive em climas quentes ou toma diuréticos, ainda mais. E o sol? Ele também faz parte do tratamento. Apenas 15 minutos diários de exposição solar nos braços ou pernas são suficientes para ativar a vitamina D que você consumiu com os alimentos. E se não puder se expor ao sol, consulte seu médico sobre a possibilidade de suplementação. Para muitas mulheres mais velhas, o maior obstáculo é pensar que já é tarde. Mas não existe tarde demais para cuidar do seu corpo. Cada mudança, por menor que seja, faz diferença. Incluir esses 3 alimentos, se movimentar um pouco mais, se hidratar melhor, tudo isso soma. A dona Sofia descobriu isso depois da queda. Hoje, aos 73 anos, ela voltou a caminhar sem bengala, vai ao parque com os netos e cozinha suas próprias refeições. Se ela conseguiu, por que você não conseguiria? Não ignore o que suas pernas estão dizendo. Seu corpo precisa de nutrientes, movimento e cuidado. A sarcopenia não é inevitável. Você pode revertê-la. E tudo começa com 3 alimentos que transformam seu dia. Clique no vídeo que aparece na tela para descobrir uma rotina de exercícios suaves que você pode fazer em casa e que vão potencializar essas mudanças. Não se resigne à dor nem à dependência. Você pode recuperar sua força e sua liberdade passo a passo. Clique agora. Seu corpo vai te agradecer amanhã.